isso é outra coisa que a gente tem que falar. Olha só, a gente começa a ver que um cara tá completamente perdido no comando tático do Grêmio quando ele passa o ano inteiro pedindo pontas. O ano inteiro pedindo pontas, passa jogos dando discursos que falta ritmo de jogo, que tá dando ritmo de jogo, que ritmo de jogo é importante. E aí chega hoje contra o Santos. Hoje contra o Santos, ele resolve ressuscitar o Galdino, que não joga há não sei quantos meses. Eu não lembro quando é que foi o último jogo do Galdino. O Galdino que nunca foi titular. A última vez que o Galdino entrou em campo, ele entrou alguns minutos no segundo tempo, provavelmente. Ele pegou um jogador que vem de longo tempo parado, sem ritmo de jogo, que é um ruim. Não, a gente não tá falando de um cara bom voltando ao natural, né? A gente tá falando do Galdino. E a opção do cara foi o Galdino. Que não dá, quer me enlouquecer. Contratar o Iturbe pra quê? Ele pegou, chega o Iturbe. Primeiro jogo, o Iturbe joga. Depois arquiva o Iturbe. Ah, porque precisa pegar preparo físico, não sei o quê. Aí chega lá, contra o Flamengo, diz que botou o Iturbe para dar ritmo de jogo. E chega contra o Santos e ele põe o Galdino. Eu quero que alguém me explique. Como que ele desenterrou o Galdino? E não foi culpa do Galdino, não foi o Galdino que perdeu aquela bola, não foi o Galdino que nada. Mas é que tu começa a ver as coisas não têm a lógica. As coisas não têm coerência. O Grêmio, lá contra o Flamengo, ele resolveu em determinado momento acabar com o nosso meio de campo para fazer chuveirinho e não fez chuveirinho. Botou dois caras que não sabem cabecear, que o forte deles não é a cabeçada, e disse que botou jogadores de lado para fazer cruzamento. Com o pé trocado! Sabe? Como é que tu explica um troço desse pro torcedor gremista? O Renato está, neste exato momento, absolutamente perdido no comando tático do Grêmio. Absolutamente perdido. Tô dizendo que ele tem que ser demitido amanhã? Não, mas ele tem que se reencontrar. Porque a gente não pode ficar com um treinador fazendo o que ele tá fazendo até o final do ano. A gente já tá há algumas rodadas, né, Lucas, falando que o Renato, assim como ele conseguiu reinventar o Grêmio lá no início do ano, em função das perdas de lesões que se teve, e ele mesmo reconheceu que ele conseguiu reinventar o Grêmio. Há algumas semanas a gente está dizendo que o Renato tem capacidade para reinventar o Grêmio, mas não consegue. E aí teve gente aí já discutindo, será que bateu no teto? Uhum. Tu já deu a tua opinião aí, dizendo que não precisa, não é uma questão de amanhã tem que demitir o Renato e recomeçar tudo, resetar tudo e começar tudo do zero. Também acho que não é por aí. Eu já respondi isso, já disse que acho que o Renato tem que nos conduzir até a última gota de esperança, a última alternativa, até o momento em que ele próprio não se sentir capaz de entregar alguma coisa melhor para o time do Grêmio, que não seja um investimento de 200 milhões, aí não dá para aguentar. Mas, enfim, eu acho que chegamos aqui, nós dois, pelo menos, a um consenso de que não é hora de demitir o Renato, mas que a gente tem que cobrar dele melhores alternativas, melhores soluções. Eu acho que estamos todos de acordo, né? E acho que o pessoal da live pode concordar com a gente ou não. Se quiser discordar também, pode discordar, desde que deixe o like e siga, faça a inscrição aí no canal. É importante pra gente aí, quem ainda não deixou o like, não tá inscrito, se inscreve e deixa o like. Olha, cara, assim, ó, tá difícil porque a gente se irrita. Quando começa a faltar o mínimo, tu começa a te irritar muito. Porque, sabe, vira vala comum tu dizer assim, ó, esse jogador não se esforça. Esse jogador não se esforça. E depois a gente tem que falar do Ferreira também, né? Porque impossível aquele gol que o Grêmio tomou, tá? Olha, o jogador não se esforça. Mas tu sabe por que o jogador parece que não se esforça? Sabe por quê? Porque eles estão longe um do outro. Porque quando eles recebem a bola, como tu bem colocou, Rodrigo, eles não sabem o que fazer com ela. Porque eles têm todas as opções do mundo, né? Eles não têm um padrão. Se tu não tem um padrão, tu pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Então, aí tu recebe a bola e o que é a primeira coisa que o jogador do Grêmio pensa? Não, o que eu vou fazer agora com essa bola? Então eu tenho que levantar minha cabeça para saber o que está acontecendo no jogo. Porque pode estar acontecendo qualquer coisa.
Pode estar acontecendo qualquer coisa, né? Então ele não consegue fazer um movimento automatizado. Então ele parece o quê? Lento. Porque ele demorou um segundo a mais para se situar no que está acontecendo, e esse um segundo no futebol é um monte de tempo. É um monte de tempo. E aí, quando ele pega e ele olha e ele diz, porra, mas não tem nada para eu fazer, aí dá um tapa pro lado, quando não perde a bola. Né? E aí a gente pode também discutir, a gente falou um pouco da escalação, tu já falou dos pontas e tal, das trocas, e tem essa questão aqui, né? O Renato errou feio, entregou o jogo ganho. Acho que em função das trocas, né? A avaliação do Adilson, avaliação do Lucas e minha também. E eu destacaria não só essa entrada do Galdino, enfim, o Galdino entrou, na verdade, isso está interligado com o que eu ia falar, porque o Galdino entrou no lugar do Cristaldo, porque o Cristaldo é um cara que, com todas as dificuldades que ele tem, pode dizer, um cara lento, não é um cara veloz, mas ele é um cara que, num time que não tem padrão, ele é o padrão, ele faz as coisas parecerem mais padrão, porque ele está sempre próximo ele sempre tenta, pelo menos, né, ficar próximo dos jogadores para criar a linha de passe e transformar um jogo aleatório em algo que possa ser algo mais padrão, uma jogada um pouco mais criativa, até muitas vezes até uma jogada simples, mas que encontra um companheiro bem colocado para criar uma oportunidade. E o Renato tirou inexplicavelmente o Cristaldo, depois ele fazer o gol, colocando o Galdino, puxando o Bitelo para o meio, ao contrário do que ele tinha feito no jogo passado. Vocês vão lembrar, que eu não me lembro que jogo que foi, que ele tinha a opção, ou eu puxava o Bitelo para o meio e deixava, não me lembro que jogo foi esse, ou puxava o Bitelo para o meio, ou botava alguém ali no meio, e no fim, acabou que deu tudo errado lá naquele jogo também, agora ele mudou, fez outra alternativa e deu tudo errado de novo. E importante o fato dele ter tirado o Cristaldo, que para mim, se não era o melhor jogador da partida, era o jogador mais lúcido do meio para frente. Aí acabou a lucidez do Grêmio, né? O Bitelo também não estava fazendo uma boa partida. Tu falou do Ferreira, que fez 90 minutos de uma partida tenebrosa. Eu não entendi por que do Ferreira ter ficado até o fim. Não entendi. Eu entendo por que o Bitelo ficar, porque o Bitelo tem uma capacidade física monstruosa, mas, enfim, não contribuiu tanto com o aspecto técnico. Mas eu não entendi o porquê do Ferreira ter ficado até o fim. Tu entendeu, Lucas? Não entendi nada, cara, do que ele tentou fazer.